Salve Maria, sou o missionário São Roberto, que é mais um vídeo humilde e simples, né, para a gente entender as distorções dessas igrejas vindas de homens. Que a Bíblia diz: aquele que der testemunho de mim, eu darei testemunho de você diante do meu Pai que está no céu. Então, quem defende a igreja está defendendo o próprio Cristo, porque a igreja é a esposa do Senhor. Que interessante, né? Aqui é o segundo vídeo aqui, resposta a Karina Barque e o Rodrigo Silva, a gente devemos se inspirar em Deus. Sim, nós devemos inspirar em Deus, mas Deus deixou pessoas que chegaram à perfeição, que chegaram à santidade para a gente se inspirar. Quem, por exemplo, segundo Coríntios 4, Paulo. Paulo fala ali à comunidade aos Coríntios: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a verdadeira imitação de Cristo está na coluna sustentáculo da verdade, na sua esposa, que é uma igreja que fabrica santos que vão chegar à perfeição e à santidade. Que interessante. Chegar à perfeição e à santidade. Como a gente vamos se inspirar e lembrar desses que encerraram a carreira e chegaram à santidade. Hebreus 13, 7 e Hebreus 12, 22, 23. As almas dos justos chegaram à perfeição. Há uma imagem via sacra, ela te leva a se inspirar, a imitar e chegar à perfeição da verdadeira imitação de Cristo. Porque uma imagem de um padroeiro, como por exemplo o São João Batista, eu sou apaixonado pelo João Batista, Padre Pio, Nossa Senhora, meu patrono, João Miguel Arcanjo, etc. Se você se inspirar, aquele que encerrou a carreira, que são as imagens via sacra, João Batista, que foi decapitado, é uma lembrança, cara. Por isso que é lembrar dos vossos guias que encerraram a carreira. Como a gente vai lembrar dos vossos guias? Através das imagens, através dos ícones, as imagens via sacra. O protestante não entende isso. Humano em que a gente pode se inspirar, mas a gente não deve se inspirar exatamente em Deus. em Deus, em Jesus. A explicação, por isso que eu falei que é em três níveis, eles fazem uma diferença entre venerar e adorar. Isso. Inspiração de Martinho Lutero, protestante, fundamento de homens. Inspiração de Cristo, os apóstolos. O catecismo diz que as imagens não são para ser adoradas, mas veneradas. Mas quando a gente está de joelhos ali pedindo, interceda por mim. Se eu posso falar diretamente com o Pai, porque eu vou pedir para alguém interceder e estar ali? Não, se fosse falar diretamente com o Pai, Cristo não tinha deixado a igreja, coluna sustentáculo da verdade. Se fosse ir direto ao Pai, Cristo não tinha deixado os apóstolos. Se fosse direto ao Pai, Cristo não tinha deixado o Evangelho, a palavra. Para você chegar até o Pai, tem que passar pela as pregação dos apóstolos e acreditar nessa pregação para ser membro desse corpo místico, dessa igreja mística, para chegar até Cristo, para chegar até o Pai. Então, não é catando esse atalho como o protestante quer pegar. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é o Pai se não passar por mim. Então, ninguém é o Pai se não passar por onde? Pela minha igreja. Pelos meus pregadores, que são as colunas, que pregam a verdade, porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Mateus 20, 28. 28, 20. Então, os protestantes, ele quer colocar essa ideia que catatalhe direto. Cristo deixou quem? Os apóstolos. Cristo deixou quem? Os santos que chegaram à perfeição. Para a gente se inspirar, para chegar à verdadeira imitação de Cristo. Por isso que a Bíblia diz aqui, olha só, Hebreus, eu amo a Bíblia não deixa brecha nenhuma, cara. Aqui, ó, 7, ó. Lembrai-vos de vosso guia, que vos pregar a palavra de Deus, considerar como souberem encerrar a carreira, imitarem a fé, ó. Lembrai do vosso guia. Como a gente vamos lembrar do vosso guia que encerraram a carreira, que são os apóstolos, que são aqueles que deram a vida pela igreja? Através das imagens. E escultura, imagem via sacra de um padroeiro, como por exemplo o São João Batista. É uma imagem de um guia que encerrar a carreira.
imitar a fé dele. Ó, lembrai-vos de vosso guia, que vos pregar a palavra. Ó. Lembrai, como vamos lembrar desse vosso guia que cerrara a carreira pregando? Através das imagens via sacra. Josué se expostou diante da Arca da Aliança para dar ao Senhor com os ornamentos sagrados. A Arca da Aliança, os 2 querubins ali são prefiguração desses guias que encerraram a carreira, imagem de servos. Você for pregar aqui, pegar Mateus, olha só, 20, acho que é 20, deixa eu ver, 22, ou Lucas 20, do 31, etc., 22, 31, 20, 31 até o 34, tem o mesmo texto. Ó. Olha só, 30, 22, 30. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres, marido, mas serão como os anjos de Deus. Olha só, de acordo lá, que tem ali, Êxodo 25, 18, 2 querubins. Na ressurreição, serão como anjos. Quem são esses anjos que chegaram à perfeição? Que são os santos, que são os mártires. De acordo com o Velho Testamento. Aqueles 2 querubins no Velho Testamento prefigura servos. Não é mais imagem de querubins, mas é imagem de servos. É simples entender isso. Mas o protestantismo, ele quer degrinir a sua fé, para você perder a sua fé. Para você não ser verdadeira imitação desses guias que encerraram a carreira. Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E ali todo mundo, a comunidade aos Coríntios, imitava Paulo. Interceder está ali no meio. Para mim, não parece... Não parece que faz sentido. Eu vou te dar uma explicação oficial da igreja e por que eu discordo respeitosamente dela. Nessa questão do venerar e adorar, eles vão dar a seguinte argumentação para você, mas eu respeito, mas discordo. A questão é o seguinte, você às vezes não coloca no celular lá a foto de sua família. Uhum. Você não está adorando, está venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? É para eles é isso. Então quando eu vejo aquela imagem ali, eu estou me remetendo. Que argumento fafarrudo, né, o doutor? Olha a diferença. Qual a diferença? Uma imagem da sua família, por exemplo, do seu casamento, ou Karina Bach, que você casou, você teve foto, teve imagem, certo? Ali é para lembrar o seu casamento. Ali, através da sua foto, você não vai chegar à santidade. Uma imagem, um ícone, vai te levar você a chegar à santidade e à verdadeira imitação de Cristo. Tem diferença, uma foto é uma foto. Lembrança de sua família, de uma data especial, etc. Mas não é a imagem via sacra, não é a imagem consagrada que vai te levar à santidade, que vai te levar à perfeição, não. Tem diferença. Uma imagem, um ícone de um varão que encerrou a carreira, Hebreu 13:7, vai te levar à santidade. Olha a diferença. Ele não sabe distinguir que é uma foto. E uma imagem via sacra, uma imagem via sacra, consagrada. Números 28:9, quando o povo olhava para a serpente, o povo era curado. O povo contemplava, lembrava da lei, lembrava dos mandamentos, lembrava dos preceitos e milagre acontecia. Quando você vê a foto de um padroeiro, uma imagem de um padroeiro, você vai lembrar como ele encerrou a carreira, como diz aqui Hebreus 13:7, e ser imitador, porque você vai refletir toda a sua caminhada, toda a sua vida. E vai te levar a orar a Deus. Por isso que Salmo 95, ou Salmo 28, ó. Salmo 28, Bíblia Católica, 28, olha só que interessante. Olha você entender isso, cara. Eu tô no processo. Eu sou apaixonado pelo João Batista, cara. Eu quero ser igual ao João Batista. Eu quero imitar a fé de João Batista. Eu quero ser doido igual ao João Batista. Para te refutar. Para anunciar a esposa do Senhor.
28. Aqui, ó. 2, ó. Rendei-lhe a glória devido ao seu nome, ó. Adorai o Senhor com os ornamentos sagrados, ó. Salmo 28, 2. Salmo 95. Para finalizar esse segundo vídeo, não vai provar nada. 95, 9. Adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. Diante dele tremerão a terra inteira. Agora você pega aqui Josué fazendo o que o salmista está falando. Josué 7, 6. Tanto Josué e o ancião. José rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como o ancião de Israel cobriu de pó a sua cabeça. Olha só. Agora, lá no Concílio de Nicéia, segundo Concílio de Nicéia, em 787, né, ó, provou o culto das imagens. O que diz São João Damasceno, doutor da igreja? Este foi o que defendeu o uso das imagens. Olha que ele disse, antigamente Deus, que não tem corpo nem aparência, não podia em absoluto ser representada por uma imagem. Olha só, doutor da igreja, lá no século 7. Segundo Concílio de Nicéia, 787. Ó, mas agora que se mostrou na carne, viveu com os homens, posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. Como o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. A beleza e a cor das imagens estimulam a minha oração. É uma festa para os meus olhos, tanto quanto os espetáculos do campo estimulam meu coração a dar glória a Deus. Olha só. Para preferir suscitamente nossa profissão de fé, conservamos toda a tradições da igreja escrita ou não escrita, que nos têm sido transmitidas sem alteração. Uma delas é a representação pictóricas das imagens. Segundo o Concílio de Nicéia, né? Que concorda com a pregação da história evangélica, crendo que não na aparência o verbo de Deus se utiliza o proveitoso país. As coisas que se iluminam notoriamente têm sem dúvida um significado recíproco. Na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e a tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela. Concílio de Nicéia 787 falando de funimos com toda a certeza, certo, que as venerações e santas imagens, bem como as representações das cruz preciosa e vivificante, seja as pintadas de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre paredes e em quadros, na casa e nos caminhos, tanto a imagem do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, e dos santos anjos, de todos os santos e dos justos. Olha só. Está ali no Códice DEM, acho que é a parágrafo 600. Então, cara, de acordo com lá, o Templo do Rei Salomão era recheado de escultura, prefigurando a Igreja Católica. Que a única que segue a Escritura é a Igreja Católica. No Velho Testamento lá são sombra
daquele que há de vir. Olha só, sombra dos bens vindouros, Hebreus 10:1. Então, tudo que está lá no Velho Testamento são sombras de ai de vir, ou de ai que vim, Cristo. Templo lá prefigurando a Igreja Católica. Templo cheio de imagem, Igreja Católica cheia de imagem. E para finalizar, Cristo não falou nada das imagens. Cristo falou dos comércios, das vendas, do comércio ali que você vê esses olhos ungidos, sabão ungido, frango ungida, etc. Aí sim, Deus proíbe. Mais imagem, meu irmão. Para finalizar aqui, ó. Em João 10. Jesus passeava no templo do Pórtico de Salomão. A casa do meu pai é casa de oração. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. A única verdadeira igreja, a casa do meu pai, é a igreja que tem um pastor, igreja que tem lembrança, relíquias de mártires, imagem de santos que encerraram a carreira e o Espírito Santo assiste essa igreja, que é a coluna, sustentáculo da verdade. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Já não vou fazer mais vídeo não, porque já tem vídeo já. É sempre a mesma coisa. É pra gente entender um pouco da visão, mostrando que nos cursilhos, etc. E o Papa João Paulo II também confirmou também. As imagens e escultura, para quem conhece, para quem sabe a tradição da igreja, não é um meio de adorar, é um meio de venerar, um meio de chegar à santidade, um meio de lembrar daquele que encerraram a carreira, dos guias, dos apóstolos, dos padres, dos bispos, etc. Você vê esse jovem que foi canonizado aí. A sua roupa, as suas vestes fez milagres e prodígios para mostrar que dá para nós chegar à santidade, cara. Simples e humilde. Isso é uma prova que Deus está dando para nós servos, dá para chegar à santidade. Essa nova geração de profetas católicos, profeta de calça jeans, são os santos dessa atualidade, cara. É uma prova convincente que Deus assiste à igreja, operando milagres e prodígios através de relíquias, de servos, de pessoas que morreram, encerrou sua carreira adorando Deus. Encerrou sua carreira mostrando santidade. E as suas relíquias que ficou, as suas roupas, seus objetos, virou tudo objeto santíssimo. E opera milagres e prodígios. Lá no tempo, na igreja primitiva era assim, cara. E segue, cara, e segue. Milagre e prodígio, Mateus 10:8, dá de graça dai. A graça é de graça. Seja meus imitadores. Esse menino aí, ele imitava quem, cara? Ele amava Nossa Senhora, amava a Eucaristia. Pra gente parar e pensar, cara, dá pra ser santo. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.